A manifestação lá da Procuradoria. Muito boa tarde, colegas vereadores, a quem nos acompanha no plenário pelas redes sociais, ao Major Valério, comandante do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que hoje nos brinda com sua presença. Agradecemos por aceitar o convite de estar aqui também, é uma oportunidade para que possa apresentar sobre os trabalhos desse colégio que é tão importante, que foi uma luta para que se pudesse ter uma unidade aqui em Chapecó e que é um elemento, um instrumento muito importante para a formação moral dos nossos estudantes. Justamente da concepção que nós parlamentares temos de que a educação muda o mundo, formar bons cidadãos também passa por uma escola. Então, nosso cumprimento, não vou me estender aqui justamente para não adentrar no assunto que será falado pelo comandante, pelo Major Valério, mas fica as nossas boas-vindas, o agradecimento por estar aqui, para que possa falar mais do trabalho do colégio, dos resultados do colégio e também para que possa explicar mais do funcionamento, da habilitação dos professores e que possa demonstrar que, de fato, aqueles que ensinam as nossas crianças têm habilitação para isso e têm plena capacidade para formar bons cidadãos. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns por estar aqui com a gente. Agradeço por ter vindo. Obrigado, vereador. Então, nesse momento, vamos passar a palavra para o nosso convidado, Major Valério. Que o senhor possa fazer a sua apresentação. Fique bem à vontade nesta casa. Logo em seguida, passaremos daí a palavra aos vereadores que vão poder fazer as perguntas, questionamentos. Essa é a dinâmica, está com a palavra. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente e estendo a todos os demais vereadores. Cumprimentar o vereador Cidrão, autor do requerimento. Agradecer a todos também pela aprovação. O meu objetivo aqui, senhores e senhoras, é para esclarecer algumas dúvidas dos senhores, e dúvida em geral, porque a população às vezes não sabe a diferença de um colégio do outro, e acaba generalizando, tratando todos de forma igual. Então, o objetivo aqui é esclarecer, apresentar um pouquinho do trabalho da nossa escola. Eu vou passar alguns slides, Então, iniciando ali, nós temos um uniforme padrão em toda a rede, Então, independente se o aluno tem condições, se a família tem condições de comprar, às vezes, uma roupa de qualidade e outro, então a gente acaba adotando o uniforme ali e todos são considerados iguais ali perante o colégio. Então, todos utilizam o uniforme. Essas são as unidades do colégio, da rede de colégio Feliciano Nunes Pires. Temos 7 colégios em Santa Catarina. Se a gente considerar que nós temos praticamente 295 municípios e somente 7 municípios foram contemplados com a rede do Colégio Policial Militar. Então, para nós, é um orgulho, uma satisfação muito grande conseguir trazer esse colégio para Chapecó, com a ajuda, claro, da deputada Carol, e com a anuência do governador também, que autorizou. Então, isso é uma luta de muitos e muitos anos, desde 2015, que o primeiro colégio saiu de Florianópolis para Lages, a gente percebeu que a gente poderia trazer também para Chapecó. Então, desde 2015, a gente vinha lutando para trazer e não estava sendo fácil. E, graças a Deus, final do ano passado, para início desse ano, a gente conseguiu essa unidade aqui em Chapecó. Com a ajuda, claro, dos empresários também, Só passar um pequeno videozinho ali das outras unidades para os senhores terem conhecimento. Não foi. Tudo bem, retornando. Vai? Não. Não.
Se der tempo, pessoal, passa no final. Tá. Com relação aos demais colégios, né? O que nos preocupa é confundir um colégio com o outro. Então, até que o técnico coloque para funcionar assim. Pessoal, existe o colégio militar, que é o colégio que pertence às Forças Armadas, correto? Então, temos o colégio policial militar, que é da Polícia Militar, não se confunde. Temos o colégio cívico-militar, que é no Irene Stonoga, né? E o colégio agora cívico-municipal. Né? O cívico municipal, apesar dos policiais militares dar um apoio lá, eles não podem ficar fardados, porque não é da polícia, né? É um programa do prefeito, da prefeitura, na realidade. Né? Então, ali no Irene, o cívico militar, já temos o policial militar fardado e auxiliando. No entanto, pertence à Secretaria de Educação, os diretores, né, toda a equipe lá é da educação, então os policiais militares eles só auxiliam ali. Alguns policiais militares fardados auxiliam na parte de monitoria dos alunos. Então, esse é o cívico-militar, que é o Irene Stonoga. O colégio militar... Eu vou conseguir passar? Pode deixar, não precisa. Pessoal, o colégio militar, ele é das Forças Armadas, certo? A maioria das pessoas falam colégio militar, né, englobando praticamente quase todos, né? Então, o nosso é um colégio policial militar, ele pertence à Polícia Militar. Todo o recurso do colégio, né, é pago pela Polícia Militar, os professores, toda a equipe pedagógica, né? Então, esse é o colégio policial militar. Então, o militar é das Forças Armadas. Daqui a pouco a gente volta ali com os slides. Tá, qual que é o diferencial do nosso colégio? Né? Os professores, a gente adota como regra que eles sejam militares, porque para a gente é mais fácil, né? É mais fácil contratar, avaliar aquele profissional e não gostamos, né? Devolve ele para a rua ali, ele continua o trabalho dele. Né? O professor, ele não tem prejuízo nenhum da escala de serviço dele. No horário de folga dele, às vezes, em vez dele fazer um bico, seja de segurança em algum local, então ele vai para o colégio dar aula. Certo? Assim, para ser policial militar, ele tem que ter nível superior. Começa por aí. Então, a maioria dos policiais já tem uma formação, né, antes de entrar na polícia. Então, a gente pega esses profissionais e aproveita na polícia. Seja no setor contábil, seja na parte da administração, seja no colégio dando aula. Né? Então, esse professor ele já tem uma experiência em sala de aula. Tem alguns policiais que não têm experiência, e também a gente não pega ele. Né? A gente não pega. Então, nós temos aqui na região mais de 300 policiais militares, e bombeiro também. Né? Então, a gente faz um processo de seleção e escolhe os melhores professores. Aquele que não se adaptar, a gente troca. E se a gente não encontrar também nenhum policial militar, a gente vai abrir processo administrativo, a ACT, de contratação, né? Da mesma forma que a gente contrata toda a equipe pedagógica que não pode ser policial militar. É algumas unidades que a gente tem no Estado. Localizados em diversas regiões do Estado, garantindo a formação de cidadãos preparados para o futuro. Olá, eu sou o Caio, aluno do Colégio Policial Militar de Blumenau. No nosso colégio somos acolhidos independentemente das nossas diferenças.
Então, senhoras e senhores, a nossa ideia não é substituir nenhum outro colégio, né? O nosso principal objetivo é ser uma opção a mais para quem tem interesse, para quem se identifica com o nosso colégio. Obrigado. A nossa rotina na escola, né? O aluno, às 13 horas, ele entra em forma, né? Sempre tem o chefe de turma, tem o chefe do pelotão, tem o aluno que comanda toda a escola. Então, aí a gente já começa a treinar esse aluno. Primeiro, ele começa comandando um pelotão, que são 35 alunos. Aí nós temos o aluno que comanda também toda a escola. Nas nossas cerimônias, o aluno ele faz o cerimonial, né? Então, a gente, devagarzinho, vai preparando esse aluno para que ele seja inserido na comunidade depois que sair da escola. Então, ali algumas fotos deles entrando em forma, né? A alimentação do aluno ele é paga todo pela Polícia Militar. É reservado um dinheiro para fazer parte da alimentação do aluno. O pai não precisa gastar nada. Só lembrando que na Escola Policial Militar não temos mensalidade. Da forma igual às demais escolas, temos uma contribuição simbólica da APP, mas não temos mensalidade. É um colégio considerado público, com recursos da polícia também, que é um órgão público. Esses são nossos princípios, né? Uma educação de qualidade. O ano passado, o Colégio Policial Militar de Blumenau foi eleito, de acordo com as provas e notas, né, o melhor colégio de Santa Catarina, colégio público. O de Blumenau. Essa avaliação é feita depois que o aluno termina o terceirão. Então, o melhor colégio de Santa Catarina é da Polícia Militar. A gente tenta incluir também disciplina no aluno. Nós temos o regulamento disciplinar que o aluno tem que seguir. Quando a gente faz uma reunião com os pais, nós explicamos todo o regulamento da escola. Então, o pai matricula o aluno, se quiser ou não. Primeiro ele faz uma inscrição, depois a gente faz uma reunião com os pais, explica toda a rotina da escola e daí o pai decide se quer ou não. Mas nós temos o nosso regulamento, se o aluno, né, receber elogios, ele começa a receber pontuação positiva. Se ele começar a descumprir regras, ele receberá pontuação negativa. E se essa pontuação exceder demais, abre-se um processo de transferência involuntária do aluno. Então, a gente manda ele para outra escola. Então, o aluno tem que seguir as regras da escola. O nosso objetivo também é se tornar um dos melhores colégios policiais militares de Santa Catarina. E da mesma forma que Blumenau. Esse é o nosso objetivo. Depois do terceirão, que nós teremos a avaliação do nosso colégio, pretendemos também conseguir uma ótima nota. Tem uma foto ali de um jovem fumando. Por que eu coloquei aquilo ali? Às vezes, o pai, que mora num bairro que tem problema de segurança, né? Às vezes, para aquele pai, o colégio policial militar é a única opção que ele tem. Então, na escola policial militar não entra droga, não entra fumo, né? Então é bem regulado. Por isso que eu coloquei aquela foto ali em cima. Então, para muitos pais, é a única solução. E outra coisa, também é um colégio voltado também para filhos dos policiais militares e bombeiros. Então, a gente tem um problema, aqui em Chapecó até que não, mas em algum, por exemplo, Florianópolis, né? Às vezes, no início de uma favela ali, mora o policial militar com a sua família e mora também o traficante. E daí, o filho do traficante e o filho do policial vão se encontrar na escola. Então, isso aí é um problema grave para a gente. Então, ele indo para a escola policial militar, nós vamos ter esse tipo de problema. Então, é voltado tanto para os bombeiros, policiais militares e para a comunidade em geral. Esse é o nosso corpo técnico, né? Toda a escola contrata esses profissionais aí, né? Então, diferente da educação aqui de Chapecó, que às vezes você tem um psicólogo para toda a rede escolar, nós temos um só para nossa escola. Então, todo colégio tem toda essa equipe aí. E não é permitido que seja policial militar. É por contratos de ACT. Então, a gente tem toda uma equipe formada. Alguns projetos que a gente tem, né?
projeto de oratória com o vereador Cidrão, que está encerrando. Agradecemos o apoio. Ele está sempre contribuindo também com a educação. Temos projeto de música que iniciou e vamos crescendo devagarzinho. Temos artes marciais, né, que taekwondo e judô. Ali tem um folder ali que, se alguém tiver algum instrumento musical que não utilize e quiser doar para a escola, a gente aceita. É só entrar em contato que a gente busca. Temos ali xadrez também, esportes raquete. Vamos iniciar o tênis também semana que vem, não na outra, com o apoio também da Prefeitura Municipal. Temos defesa pessoal também, com alguns alunos. Educação financeira com o projeto do Cicobi, que está se encerrando também. Educação financeira, cooperativismo e empreendedorismo. Temos também, a cada trimestre, uma formatura. O vereador Fernando Cordeiro participou da última, né? Então, ele viu como que funciona a rotina. Nessa formatura, a gente entrega elogios e medalha para os alunos que têm nota acima de 8,5. Então, ele recebe uma condecoração, isso aí vai se diferenciando dos demais alunos e vai incentivando os demais alunos também a estudarem. Esse é a nossa forma de incentivar os demais alunos, né? Temos a formatura do fogo no início do ano, que é quando o aluno começa a utilizar o uniforme da escola, né? Ele inicia o ano com um agasalho, depois da formatura do fogo, ele pode estar autorizado a utilizar o uniforme. As nossas inscrições, geralmente, elas abrem no início de novembro, né? Então, não temos a data ainda, estamos fazendo o edital. Então, peço para que nos auxiliem a divulgar, né? Quem tem interesse em colocar o aluno na escola, mas no nosso Instagram nós vamos divulgar, né, as datas. E, a princípio, seria isso. O meu objetivo, na realidade, é tirar a dúvida dos senhores. Estou aberto aí às perguntas. E, se puderem, seguir o nosso Instagram, né, para divulgar para a comunidade também, quem tem interesse em colocar um filho. Funciona assim: o pai faz a inscrição e, se ultrapassar a quantidade de vagas, vai para sorteio. Em alguns estados é prova, né? Se eu não me engano, é exemplo do Rio Grande do Sul, é prova. Mas aqui a gente iniciou com prova, mas por recomendação do Ministério Público, a gente mudou para sorteio. E a gente tem uma procura até grande. E a cada ano que passa vai aumentando, né? Porque nós fizemos o desfile de 7 de setembro, muita gente ficou conhecendo o colégio ali, né? Então, a gente recebe muitas ligações e a tendência é sempre aumentar a procura. Agradecemos ao Major Valério pela apresentação. Nesse momento, vamos passar a palavra aos vereadores, por ordem de inscrições para a sua manifestação. Com a palavra, o vereador autor Wilson Cidrão. Muito obrigado, presidente. Cumprimento novamente a todos os presentes, em especial o nosso convidado, Major Valério, comandante do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que hoje está aqui presente, e mais uma vez reforçar aqui a parabenização do trabalho que conheço de perto, ver a educação com que as crianças, na verdade, educação é o conteúdo, né? Os bons modos com que as crianças do colégio se comportam é realmente algo que vale a pena, faz com que a gente se ofenda quando alguém duvida da capacidade dos professores que lá trabalham, faz com que a gente se ofenda quando alguém duvida da capacidade daquele colégio. Então, mais uma vez, fica aqui a nossa parabenização. Vi que apresentou também as atividades complementares, muito me orgulho e agradeço também pela deferência em relação ao trabalho que a gente fez lá e por todo o apoio. A gente espera que, de fato, as crianças possam sair desse ano com algum desenvolvimento pessoal em relação à comunicação, que foi o que a gente trabalhou com eles. E, no mais, contem com o nosso apoio, continuem contando. Muito importante esse esclarecimento da diferença entre o colégio militar, que é das Forças Armadas, o colégio cívico-militar, onde o ensino é por professores civis, mas segue o civismo do militarismo, e também da Escola Cívica de Inovação, em que pese tenham militares trabalhando lá, não é militar, né? Que seria a escola do município. Então, reforçar que os professores que atuam no colégio militar são professores
que são graduados nas áreas, que lecionam, mas principalmente que não estão fora da rua para estarem lá. Então, isso é um esclarecimento muito importante. No mais, agradeço mais uma vez e contem sempre com a gente. Por ordem de inscrições... Segue a grade curricular de toda a educação, não muda, certo? O que a gente faz, às vezes, é introduzir algumas matérias extras, diferentes daquela grade que segue toda a educação. Então, a gente não muda. Aquela grade a gente segue. A gente só acrescenta uma ou outra voltado para a área militar, né? Então, a gente segue a mesma grade. Com relação aos professores e ao nosso corpo técnico, né? O corpo técnico ele é proibido de ser policial militar. Então, a gente tem ali o psicólogo, o assistente técnico pedagógico, né? O segundo professor também, né? Por enquanto, não temos nenhum aluno com laudo, mas a gente aceita tudo quanto é tipo de aluno. Se o aluno tiver laudo, a gente vai contratar o segundo professor para ele, mas, por enquanto, não temos. Mas, esse ano, a gente conseguiu formar a equipe de professores todos com policiais militares e bombeiros. O ano que vem, a gente já não consegue. Nós vamos abrir edital, possivelmente, para línguas. Então, devagarzinho, a gente vai abrindo, né, contratação para a comunidade. Conforme os anos vão passando, a gente vai aumentando, né, a contratação. Mas concurso público não tem. É só contrato via ACT mesmo. Até o ano passado, com relação às vagas, né, estava previsto na legislação que era 50% reservado para os policiais militares e 50% para a comunidade. Daí teve uma alteração legislativa, a gente está fazendo um edital, mas isso daí não vale mais. Mas, assim, a preferência é... O colégio, na realidade, ele foi criado para os filhos dos policiais militares e do bombeiro. Esse foi o objetivo lá no... O Colégio Policial Militar tem mais de 40 anos, né? Então, quando se criou no início, esse é o objetivo. Era criar um sistema de proteção policial, proteção social para o policial militar e bombeiro, e trazer o filho dele, né? Igual eu falei, para não ser vítima aí em alguma escola pública, né? Porque a gente sabe que tem muitos policiais que têm condições de colocar o filho num colégio particular, mas tem muitos policiais que não têm. Então, ele fica desamparado. Então, existe uma previsão legal, né, que autoriza a gente a criar o colégio para trazer o filho do policial militar e do bombeiro. Aqui em Chapecó, nós estamos hoje com 133 alunos. A previsão seria 140, mas a gente teve algumas transferências, né? Mas o nosso objetivo é 140, né? E o ano que vem, mais 70 vagas. Todo ano, nós abrimos mais 70 vagas. Não tem como abrir mais vagas, mesmo que tenha, né, 5, 10 vezes mais inscritos, mas existe uma limitação, né? Então, somente 70 vagas por ano. E, como regra, a gente começa no 6º ano. Aqui em Chapecó foi uma exceção. A gente conversou com o Coronel Kleber, né, ele autorizou a gente iniciar com 70 alunos do 6º e 70 do 7º, mas a regra é que começa no 6º ano. Então, ano que vem, a gente abre mais 70 vagas para o 6º e eles vão seguindo. No outro ano, mais 70 vagas para o 6º e eles vão seguindo até a gente chegar ao 3º. Com relação aos projetos, a gente faz das 18h15, é pós-turno, né? A gente faz das 18h15 às 19h15, 1 hora, né, por semana, de cada atividade. Né? Não tem custo, né? Então, a gente até pensou em fazer de manhã, mas para você chamar o aluno de manhã, você tem que dar um almoço para ele. E a gente não tem previsão em licitação para almoço. Então, daí a gente compra um lanche final da tarde para esse aluno e ele fica das 18h15 até as 19h15 fazendo atividades. Eu acho que seria isso. Agradecemos ao Major Valério pela